Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um Paz Kids Online! Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não os deixarei. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Não os deixarei. E aí, Neto, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo? Sim. Toca aqui, cara, que saudade de tu. Faz tempo que eu te vi, né? Aham. Ainda bem que as coisas estão voltando e a igreja vai abrir para nós hoje. Graças a Deus que as coisas estão voltando ao normal. A igreja já vai abrir e a gente vai poder se encontrar outras vezes, não é verdade? É verdade. E como é que estão os teus estudos, cara? Tá tudo bem? Não tá com esse assunto, não. Por quê, cara? Por causa que tá muito difícil a matemática e eu já tô para desistir já. Rapaz, não desista não. Vamos fazer assim, ó, eu vou contar uma história pra você aqui da Bíblia.
E se você não mudar de ideia depois, rapaz, não tem condição. Tá certo? Tá certo. Eu vou contar histórias de Davi. Já ouviu falar dele? Já. Já? Já. Eu vou contar aqui a história dele. Vamos ver o que é que tu vai achar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, prestem atenção, viu, galerinha? Serve pra vocês também. A história está lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12, certo? Vamos lá. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul, que era o rei de Israel antigamente. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, que era o primogênito, que é aquele que nasce primeiro, era o mais velho de todos. Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Quase sempre, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de cuidar das ovelhas de seus pais lá em Belém. Então, de vez em quando, Davi ele saía, ia lá visitar os irmãos dele e voltava para cuidar das ovelhas que o pai dele tinha. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Um dia, Jessé disse a Davi, seu filho, peço-te que leves aos teus irmãos um pouco de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os aos comandantes da unidade deles. Perguntarás sobre a saúde dos teus irmãos e vai trazer deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu. Foi em direção lá onde os irmãos dele estavam. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, que era o exército de Saul, como eu havia explicado antes, com grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Ele perguntou se os irmãos deles estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu chamado Golias. Você sabe quem é Golias? Sei. Golias, ele era um guerreiro filisteu que estava desafiando todo mundo lá. Ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele era enorme, enorme. Pense no cara mais alto que você já viu. Pronto, ele era maior ainda. E aí, ele começou a gritar e tudo mais, desafiando o povo israelita. E Davi ouviu ele gritando. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e gritando, eles voltaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E nisso Davi ele pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu? Quem é esse filisteu aí, esse inimigo de Deus, para desafiar os exércitos dos Deus vivos? Então ele viu o inimigo e ele já ficou chateado, ele se impôs. Disse: quem é esse cara para estar desafiando o povo de Deus, Ele viu o desafio e em vez dele recuar como todos os outros homens, ele quer saber quem é esse cara. E os homens lhes responderam:
que antes havia comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Né? Depois disso, o irmão dele tentou fazer com que ele voltasse para a casa do pai dele, mas Davi, corajoso, decidiu enfrentar o inimigo, que era bem maior do que ele. Para quem não sabe, o Davi ele não era tão forte, ele era novinho ainda. Como eu havia dito, ele era o mais novo da casa dele. Então Davi ele aceita o desafio do filisteu. Rapaz, o filisteu enorme e o Davi bem pequenininho, e o Davi não se intimidou. Resumindo a história, Davi foi lá e conseguiu vencer o filisteu. Ele pegou a funda dele e com uma pedrinha ele acerta o filisteu, que é derrotado. Já cai no chão sem forças nenhuma. Você acredita nisso? Rapaz, só pelo fato eu já acredito. Pois é. Davi, mesmo sendo magrinho e tudo mais, conseguiu vencer o gigante. Impressionante, não é verdade? Eu acredito que Davi tinha mais coragem que qualquer um de nós dois aqui. De verdade, eu me inspiro nele para ter coragem. Tá vendo que é por isso que você deve ter coragem, perseverar, não desistir de enfrentar os desafios que acontecem na sua vida, que podem vir a aparecer? Então, só, se você está com medo de enfrentar a matemática, não tenha medo. Veja, a matemática pode ser um gigante para você. Você pode ser um Davizinho, mas você pode enfrentar isso e derrotar. Lembre-se, não é você que tem a própria força. Sua força é limitada, certo? É Deus que te faz forte. Então, se você sente a dificuldade, crianças, se vocês sentem as dificuldades, não desistam, continuem estudando, continuem buscando aquilo que vocês querem, porque é Deus que dá força a vocês, é Deus que vai fazer vocês ganhar qualquer coisa, assim como Ele fez com que Davi ganhasse de Golias. E aí, Neto? E aí, você vai desistir? Não, vou mais não. Muito bem. Fala, galerinha! Chegou a hora do Game! E o game de hoje vai ser de perguntas e respostas. O Lucas vai representar o time dos meninos e a Virna o time das meninas. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem foi lançado na cova dos leões? Alternativa A, Paulo. B, José. C, Daniel. 3, 2, 1. Mostrem suas respostas. Acertaram! Alternativa C. Vamos para a segunda pergunta. Qual instrumento Davi gostava de tocar? Alternativa A, tambor. Alternativa B, harpa. Alternativa C, flauta. 3, 2, 1. Mostrem suas respostas. Acertaram os dois. Vamos lá para a terceira pergunta. Quando Jesus nasceu, onde ele foi colocado? Alternativa A, foi colocado em uma cama. Alternativa B, foi colocado em uma manjedoura. Alternativa C, foi colocado em um trono. 3, 2, 1. Mostrem suas respostas. Acertaram os dois. E o jogo de hoje ficou empatado. E voltamos no próximo culto. E esse foi o Pais Kids de hoje. Tchau, galerinha. Até